Olá, boa noite. Tô aqui já iniciando, daqui a pouco a Adriana deve estar chegando. Boa noite, gente. Tô só aguardando aqui a Adriana para estarmos iniciando a nossa transmissão, tá bom? Aí já entrou a Camila, a Cláudia já tá aí. Já já a Adriana deve estar chegando. Olá, Raquel. Pessoal que tá chegando. Tô aguardando a Adriana pra gente testando o áudio. Vocês estão ouvindo direitinho minha voz? Adriana entrou. Olá, Pronto. tudo bom? Eu tô bem. E você? Tudo jóia. Tão bom, né? Tá aqui todo mundo Não junto, que legal. é? Muito bom. Adri, eu acho que só tu tem que virar teu celular. Show. Deixa eu colocar ele aqui de um jeitinho que eu consiga falar. É, porque senão tu vai ficar cansada, né? Passar uma hora segurando, fica. Isso. Esperar dar Pronto. às 8 horas pra gente tá, tá iniciando, né? Todo mundo Sim, chegar. que legal, bacana. Primeira vez que eu faço uma live, tô me sentindo É? assim muito chique, Eu já fiz uma, mas eu já fiz uma com 4 pessoas. Era eu, a Jarlen, a Cláudia e a Débora, né? Que Então, e todo legal. mundo reunido, né? Desse modo, cada um na sua casa, ainda Cada um não na tinha sua feito. casa é a primeira vez, não é? É, Que é, legal, muito bom, vai ser ótimo. vai ser ótimo. Gente, para quem está entrando, a nossa live hoje está com o tema de quarentena conjugal, equilibrando os conflitos, tá? Comigo, Virgínia e a Adriana, tá bom? Só Legal. esperando dar as 8 horas, 8 e pouquinho, para a gente começar. A gente já vai dando as boas-vindas, né, para o pessoal que já está aí É, chegando. Que legal, né? isso. Muito bom que vai trocar com a gente essa noite. Bem legal. Isso. Vendo aqui já carinhas conhecidas, a Isabelle mandando beijo. Legal, Camila, Márcia, Letícia, uma querida. Ih, Ah, tá cadê? vendo a Débora? Oi, Debs, Oi, Débora. Carol, que legal. Socorro, querida. Oi, Débora. Muita gente bacana. É, viu? Que legal. Eu tô aqui com outro, com o meu iPad assistindo a live para acompanhar melhor as perguntas, porque aqui acaba subindo mais rápido. Tá. Vai É. dando tom aí, porque é minha estreia, né? Então, Ah, detalhes técnicos eu não. Oba! Nós também, bem animadas. isso. Acho que podemos começar, né? Já são 8 horas, o pessoal vai chegando,
Mas eu acho que é interessante a gente já iniciar, né? Sim, claro. Tá, vou começar me apresentando, depois a Adriana se apresenta, pode ser? Uhum. Pronto, sou Virgínia, faço parte do Instituto de Terapia de Casal. Nós iniciamos na semana passada como é que eu posso dizer, uma programação de lives para falar sobre conjugalidade nesse período de quarentena, tá bom? Eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal, de família, faço parte do Instituto e também sou presidente da Associação Serente Terapia Familiar, tá bom? Vai, Adriana. Então, eu sou a Adriana, também sou psicóloga, terapeuta de adultos, casais e famílias. E estou partilhando aí dessas discussões do Instituto de Terapia de Casal, discussões super pertinentes, né, super atuais para o tema que a gente está vivendo, para esse momento que a gente está vivendo, né? E a ideia de fazer esses momentos virtuais é que a gente possa um pouco apresentar como a gente está pensando, o que a gente está percebendo e também ouvir, né, de vocês, trocar e contribuir de alguma forma para minimizar os impactos, né, Virgínia, desse que a gente está vivendo na vida dos casais e das famílias como consequência, não é? Com certeza. Tu quer iniciar, Adriana? Posso iniciar. Na verdade, assim, a gente pensou em algumas ideias, né? Foi. E trazer para vocês essas ideias, e uma delas é que, assim, na verdade, o básico é nada está normal, né? Nós não estamos normais, nós não estamos funcionando do nosso padrão, o melhor padrão, né? A gente está realmente funcionando no limite, porque a vida da gente como pessoa, como indivíduo, e também a vida dos casais e das famílias teve uma mudança drástica, uma mudança muito radical em muito pouco tempo, né? Então, eu costumo brincar dizendo que a gente vinha pelo menos a 100 km por hora e a gente deu uma parada, né? De uma vez só, né? E a gente está lidando com uma situação muito complexa, né? Onde a gente está vivendo um isolamento, então a gente está enclausurado, né? A gente está vivendo dentro dos nossos apartamentos, nossa condição de contato, de convívio, ela diminuiu drasticamente. A gente está tendo que lidar com o perigo aí eminente, né, de adoecimento. A gente está lidando com a incerteza de futuro, com projetos que foram abortados, né, rapidamente, ou pelo menos assim parados por um tempo. E tudo isso gera muita tensão na gente individualmente, que vai gerando, né, Virgínia, mais ansiedade. Isso se reflete no sistema conjugal quase que imediatamente, não é? Com certeza. É impossível, né, não refletir. Até porque, bom, estamos enclausurados, né, como você mesmo falou, e eu estava até comentando, eu não tenho filhos, né, então assim, acaba que bom, a gente tinha até conversado, né, Adriana, de falar um pouco sobre casais em diferentes etapas. Então, assim, casais sem filhos acabam trocando muito, né, essa energia, esse momento, né, porque são tensões que, bom, com quem eu vou conversar? Com a pessoa que está ao meu lado, né, com quem eu vou desabafar? Com a pessoa que está ao meu lado. Então, assim, são trocas e que, tipo, a gente joga nossas angústias, né, nossos medos, né, não só através das palavras mais claras, né, de uma comunicação clara, mas de vários outros modos. É de uma cara feia, é de uma resposta ou algo que você vai falar que é mais agressivo. Então, assim, não tem como não ter consequências, né? Sim, exatamente. E isso daí, né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre estar refletindo, porque na convivência de casal, a gente mostra sempre o nosso mais íntimo, né? É nessa convivência conjugal que a gente vai ter a relação mais íntima que uma pessoa pode ter, né?
mais ainda do que teve na própria família de origem, né? A gente divide, na maioria das vezes, a gente divide o banheiro, a gente divide a cama, a gente divide a vida, os projetos, né? Então, assim, ninguém conhece mais a gente do que a pessoa que está do nosso lado. E nessas horas, como você estava dizendo, o que a gente espelha é muita tensão, é muita angústia, e isso vai contaminar, né? Essa inevitavelmente. Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, não, é inevitável. Vai contaminar. O que eu acho que é importante a gente pensar é assim, sabe? Quando a gente está, para mim isso é o mais importante, quando a gente está sob ameaça, como a gente está, né? A gente vai mobilizar os nossos recursos mais defensivos, os nossos recursos mais primitivos, né? Então é muito importante esse autoconhecimento, porque o que a gente vê muito, muito comum na clínica de casal, e é uma coisa que para mim é muito importante, é assim, o que o outro faz que não é bom para mim, né? Eu reclamo, mas normalmente a gente tem mais dificuldade de se implicar nessa relação. Então acho que é muito legal assim a gente poder dizer como é que eu tô funcionando nesse momento de crise. Sim. Tem então uma pergunta aqui da Maria Tereza, que ela fez: o que fazer quando um dos cônjuges não respeita o confinamento e põe em risco a família? Refletir sobre uma separação, né? É complicado, né? Porque são ideias, princípios diferentes e que vocês, para se conviver, para ter um bom convívio, se precisa chegar na negociação, né? Um acordo, né? Pelo menos isso, né? E assim, esse momento atual em que algumas pessoas podem estar um pouco mais tranquilas, né? Não ter tanto medo, mas a gente precisa olhar um para o outro e entender como é que o outro está se sentindo, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento que a gente está vivendo, e que talvez os casais eles possam crescer muito nesse momento, é exatamente a capacidade de desenvolver parceria, né? Ou seja, eu até posso não estar com tanto medo, eu até posso ter uma percepção diferente, mas eu estou casada com uma pessoa que tem uma visão diferente da minha. Então, como é que eu vou fazer para ser parceira ou para ser parceiro dessa pessoa? Porque a gente parceirizar, quando a gente concorda, não é? É tranquilo. Agora, e quando a gente diverge? Como é que pode fazer isso, né? Como faz isso, né? Você vai precisar mobilizar outros recursos, não é? E aí quando a gente diverge e a gente está numa situação limítrofe, onde ninguém está funcionando do jeito normal, entre aspas, né? A gente está funcionando também no nosso limite de angústia, no nosso limite de medo, no nosso limite de preocupação e às vezes até no nosso limite de negação da realidade, né, Virgínia? Porque algumas pessoas elas funcionam num padrão de negação da realidade, né? É o que eu estava falando, a gente vai mobilizar os recursos defensivos mais primitivos que a gente tem, né? Por isso que a convivência fica muitas vezes tumultuada. Isso. E é bem, eu acredito que se precisa mesmo chegar na negociação, se precisa respeitar o sentimento do outro, né? Porque entender como é que o outro se sente, e isso não é só para a pessoa que está com receio, né? Mas a pessoa também que tá em negação, que está saindo, ou que acha que pode ser uma bobagem, que não dá tanta importância, né? Então, é algo que precisa acontecer de forma mútua, né? Isso. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades dessa crise. Oi, travou. Travou, né? Não ouvi o que você falou. Foi. Que a gente está diante de uma crise muito grave. Sim. E assim, a gente, nessas situações muito limítrofes, a gente vai mobilizar também, pode mobilizar também recursos positivos. Não necessariamente os casais vão ter muitos problemas ou vão se separar, porque tem saído na mídia, não é?
que depois dessa quarentena, muitos casais tá havendo um maior número de separação, né? Sim, sim, aconteceu na China, né? Aconteceu, né? Então, assim, isso é uma realidade, mas eu sempre gosto de pensar que não precisa ser a única realidade. Eu acho que Sim, a gente está aqui conversando sobre isso é para ampliar a reflexão sobre que recursos criativos, que recursos curativos eu posso mobilizar para que essa relação cresça nesse momento de isso. muita tensão e que depois eu venha colher os frutos, né? Estabelecer parceria é um indicador poderoso de saúde relacional na convivência do casal, não é? Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que a gente precisa pensar em novas alternativas, né? Em novas possibilidades para que como é que eu posso falar, para ter um novo movimento no relacionamento, porque assim, a gente está lidando com a situação que nunca, quer dizer, nós nunca tivemos que lidar, né? Nunca vivenciamos algo do tipo, né? Então, assim, a gente precisa mesmo desenvolver novas habilidades para que a gente consiga viver bem, né? Conviver bem um com o outro. Né? A Débora está perguntando aqui como mobilizar bons recursos. Ai, perdi. Em tempos de tanta tensão. Né? É difícil, né, Débora? É Muito difícil. Eu acho que cada um precisa ver o que é que mais lhe deixa emocionado, o que é que mais lhe deixa mexido, né? E dialogar. Eu acho que esse é um dos principais movimento que nós precisamos fazer até individualmente. As meninas fizeram a live, a Cláudia e a Jarlen fizeram uma live muito legal na semana passada, falando um pouco sobre individualidade, né? Sim. Eu vou ver se eu consigo postar algumas coisas aqui, até para a gente também fazer esse movimento de olhar para si, tá? De entender como eu posso puxar, trazer esses recursos para que a gente consiga ter essa convivência melhor, né? Eu acho que você tocou num ponto que para mim é muito legal e assim, bem pertinente com o que a Débora está colocando. O que a gente percebe? Que existem várias pessoas que vão vivendo sem muito contato com o seu padrão de funcionamento, sem investir muito no seu autoconhecimento, sem lidar bem com as suas questões psicológicas que produzem mais angústia. Aí, de uma hora para outra, para tudo. E eu vou perder aqueles caminhos derivativos que me faziam, de alguma forma, diminuir a minha angústia. Então, eu paro de uma hora para outra e quando eu preciso olhar para mim, para saber como é que eu vou, que tipo de recurso eu vou usar para superar isso, muitas vezes eu estou com a minha bússola desorientada. Né? Aquela bússolazinha que a gente tem de autoconhecimento, né? Que diz assim, olha, bom, eu vou meditar, ou eu vou tentar me acalmar, ou eu vou conversar com a minha melhor amiga, né? Por quê? Porque quando a gente está muito desconectado desse mundo interno, essas situações de crise, elas são um desafio ainda maior. Inclusive para os casais, porque a gente percebe que nessas situações de crise aguda, às vezes existem nos casais conflitos que já estão lá, amortecidos, mas querendo aparecer, e na hora do confinamento, na hora do estresse intenso, essas crises represadas, elas podem vir, né? Sim. Vir à tona, porque elas não foram tratadas de uma maneira processual ao longo do tempo, né? Então, esse é um desafio muito, muito importante. E mobilizar recurso defensivo, no meu entender, tem tudo a ver com o autoconhecimento, com o investimento que você foi fazendo ao longo do tempo para descobrir quais são os seus recursos positivos e lidar melhor com essa. Travou um pouquinho, eu não escutei o final. Mas assim, eu acho que deve ter sido para lidar melhor com os recursos destrutivos também, né? Porque eu acho que a gente precisa. Porque se eu não tenho conhecimento das minhas sombras, digamos assim, quando eu tenho que olhar para elas, eu estou muito desconectado. Elas são muito ameaçadoras, né? Sim. E isso me desorganiza muito internamente. Com certeza, com certeza.
essa questão, a Cláudia até fez uma matéria, eu compartilhei agora à noite, né, para o jornal, falando. Tu chegou a ler, Adriana? E ela falou até, o jornalista até perguntou sobre essa questão do divórcio, e ela até chegou a comentar, acho que para mim fez todo sentido, eu concordo com ela plenamente, né? Que há dois tipos de casais, né? O que de crise no momento. Aquele que está tentando se adaptar agora à situação, né? Não tem uma crise anterior, não tem um conflito anterior maior. E tem aqueles casais que já têm um conflito anterior e que, tipo, devido à rotina diária de trabalho, cuidado com os filhos, né? Acabava não tendo que lidar de frente, né? Nesse embate de frente o tempo inteiro. E agora, nessa questão do enclausuramento, que eu acho que é uma palavra muito, muito boa para a gente trazer para essa questão da conjugalidade, é inevitável, vai chegar, né? Vai ter embate. Né? Então, assim, eu acredito que muito desses divórcios que aconteceram vêm daí, né? De conflitos anteriores que já estavam enraizados, né? Que no momento atual acaba sendo inevitável não vir à tona. E aí, vindo à tona, a gente tem que fazer uma reflexão que para mim ela é muito preciosa, né? Porque pode vir à tona para me assustar muito e eu achar que não tem jeito, ou pode vir à tona para a gente olhar e dizer, precisamos investir nessa relação, né? Nos desconectamos com a rotina, nos desconectamos como casal depois que os filhos nasceram, depois que um foi fazer uma pós-graduação, depois que o outro teve uma ascensão muito rápida no trabalho e o trabalho virou o ponto principal da vida de uma das pessoas, mas sempre a gente tem que olhar para essas crises e olhar para esses momentos a partir de um viés que seja construtivo. Eu sou muito fã de construir, né? De não desistir, porque a vida moderna, ela não ajuda muito a intimidade dos casais, né, Virgínia? E aí, assim, de repente os casais vão se perdendo no meio da vida, até convivem bem, mas alguns laços eles terminam ficando mais frágeis por conta da rotina mesmo, e aí quando para, às vezes sente falta dessa liga, né? Eu fico imaginando assim, um casal que está muito desligado, como que vai fazer para estabelecer uma parceria importante, forte, num momento como esse, né? Então vai ter que dar um pouquinho atrás, se reconectar, né? Casais que, por exemplo, eles tinham uma tendência a desenvolver muita individualidade. No momento desse, eles também vão sentir muita falta disso tudo. Eles podem ter conflitos, né? Porque, bom, por exemplo, eu moro num apartamento de 69 metros quadrados, né? É até difícil se manter, se buscar uma individualidade nesse momento, né? Vamos respeitar, trabalho home office, respeita cada um no seu lugar, né? Ter cuidado porque o trabalho home office, ele traz o sentido de que eu estou em casa, eu posso estar pronta e disponível a qualquer hora, a qualquer momento. Só que não, né? A gente precisa ter esses cuidados para que a gente não invada a individualidade à fronteira do outro, né? Sim. E assim, quando você falou que você mora num apartamento de 69 metros quadrados, eu moro um pouquinho maior, né? Você não tem... Eu tenho duas filhas, né? Então, assim, os desafios, eles são diferentes, né? Aí, assim, tem casais que estão morando num apartamento pequenininho com um neném novo, ou com uma criança de 1 ano, 2 anos, acontece muito isso. E aí, assim, o que eu estava me lembrando era de algo que foi acontecendo comigo, que eu acho que eu posso partilhar com vocês, porque quando eu estou num momento de maior tensão, de maior pressão, eu viro super eficiente, entende? Eu fico super planejada, super organizada, só que eu fico tão super, que incomoda as pessoas que estão do lado, porque eu vou me tornando mais exigente, né? Então, assim, funciona tudo bem, mas o outro se incomoda, né? Então, essa coisa, assim, de que a gente precisa avaliar os conteúdos para poder mobilizar os recursos, isso é muito importante também. Porque cada fase do ciclo de vida, ela vai trazer os seus desafios próprios, né?
Com certeza, né? Bom, acho que tem uma pessoa até que comentou aqui, entendi que é fundamental para o casal entender e respeitar os limites de cada um, em como cada um está lidando com esse momento. Saber que cada um reage de uma forma nesse período difícil é fundamental. Com certeza, viu, Carol? É fundamental. É difícil ter uma família que deveria trabalhar em equipe. A mulher não tem mais condições de arcar com todas as áreas. Verdade. É verdade. Bom, tem muitos comentários. Eu não vou conseguir ler todos, senão a gente vai se perder. A Jarlene está pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre ciclo de vida. Ah, legal. Você quer falar? Fala aí que eu vou... Não, pode começar. Não, a gente estava pensando nos desafios dessa fase, né? Dessa fase de enclausuramento das famílias e pensando no modelo de cada família, né? Por exemplo, Virgínia é casada e não tem filhos, né? Estou casada, tenho 2 filhas morando comigo, mas sou mãe de uma que está na casa dela com o marido e uma filha de 2 anos, não é? As pessoas mais idosas que já estão naquela fase do ciclo de vida do ninho vazio, né? Que os filhos já estão grandes. Então, assim, cada um dessas fases do ciclo de vida da família, ela vai trazer tarefas, desafios, né? E ela vai trazer as responsabilidades para a gente poder passar por aquela fase de uma maneira desenvolvimentalmente boa, que ajude na próxima, né? Então, quando a gente estava conversando, eu e a Virgínia, a gente estava falando um pouco sobre o quanto que um evento externo, um estressor desse, né, global, mundial, traz um desafio muito maior para as famílias que já têm os desafios naturais do ciclo de vida que ela está vivendo. Isso. Né? Isso. E assim, cada um vai enfrentando as problemáticas que vão surgindo, né? Eu estava conversando com a Jarlene na semana passada sobre isso, assim, gente, mas é um casal sem filhos, é muito mais complicado, porque a gente não tem não tem como demandar energia para outra pessoa, então só somos nós dois dialogando o tempo inteiro, vivendo convivendo constantemente, né? E é bem complicado, Jarlene? Nada disso. Então, quem tem filhos, adolescentes são mais difíceis. Aí a pessoa que chega lá vai dizer quem tem criança pequena que é complicado, enfim. Cada um vai ter... Isso, né? É muito complexo, cada um vai ter suas problemáticas, né? E assim, a gente precisa, tem os desafios de cada fase, e a gente precisa olhar, né? Olhar para dentro de si, olhar para o seu companheiro ou companheira, entender, como a gente tinha falado no começo, entender como é que um ou outro está sentindo, como é que cada um está reagindo diante de tudo isso, né? Algumas pessoas ficam mais caladas, outras acabam falando demais. Cada um vai ter a sua forma de reação, né? E a gente precisa entender e olhar, né? Olhar para o outro, olhar para si. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais, independente da Sim. fase do ciclo de vida, né? É como a gente estava falando no começo, né? A gente termina tendo a predisposição a projetar no outro, né? E o que eu vejo do outro tem a ver com aquilo que está em mim também, não é? Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente pode ajudar os casais é no sentido de que as pessoas precisam conversar sobre essas questões da convivência humana. A gente é psicóloga e a gente está imerso nesses conteúdos, mas a grande maioria das pessoas, elas não têm o hábito de conversar sobre assuntos de relacionamento, elas só se relacionam. Né? Então, é muito legal se os casais puderem chegar, quem está tendo mais acesso, poder dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, a gente faz assim, ó, eu vou falar o que eu preciso, tá? E você vai ouvir, uma coisa bem simples, mas que é muito difícil. Eu vou falar o que eu preciso e você vai ouvir. Quando você retornar para mim, eu vou ouvir. Porque é a base do diálogo produtivo eu falar o que eu preciso, sentir que eu fui ouvida, mas conseguir ouvir o outro também. E muitas vezes o diálogo produtivo ele não precisa dar uma solução.
né? Isso. Basta que os casais se escutem e desenvolvam uma característica que, para mim, né, uma vez eu ouvi a Jarlen falando que o outro nome do amor de casamento era generosidade. E eu nunca mais esqueci o que a Jarlen me disse, né? Então, desenvolver essa generosidade é um desafio para o resto da vida, como individualmente, como casal, mas em tempos de crise, ela se torna, eu acho que assim, um pilar dessa relação. Se eu não conseguir saber que o meu marido, a minha mulher, está trabalhando no limite, que ele está trazendo conteúdos primitivos, medos, né? Assustado, né? Assustado, né? E que muitas vezes, principalmente, assim, as pessoas que têm mais dificuldade de partilhar sentimento, né? Esse medo pode estar aparecendo como raiva, esse medo pode estar aparecendo como indiferença, mas que na verdade tem uma pessoa assustada ali. Eu acho que esse exercício de generosidade, de empatia, junto a esse diálogo produtivo, né? Eu acho que é fundamental para a gente passar por essa fase de uma maneira mais rica, produtiva mesmo. E eu acho que é importante a gente entender que o conflito é inerente, não só a esse momento, né? Eu acho que é inerente à conjugalidade, né? Às relações, né? Eles sempre vão existir, né? E isso que você está dizendo, Virginia, é fundamental, porque assim, uma das coisas que a gente estava conversando mais cedo é assim, eu preciso ter sabedoria para saber que conflitos eu vou escolher ter nesse momento e que outros eu vou recuar um pouco. Concorda? Concordo plenamente. Alguns conflitos, principalmente alguns que mexem com nossas defesas destrutivas, eu acho que a gente precisa até ter cuidado de que forma, se eu estou pronta para falar sobre eles, né? Se eu tenho condições emocionais para trazer ali, porque pode ser que o outro não sustente. Em alguns momentos ele sustentou, ela sustentou, e em outros não vai, né? Não. E aí sim, pode se gerar uma crise maior, né? Entende? Pode se gerar uma crise maior dentro de uma crise já muito grave, e aí a situação não sustenta. Aí a gente está falando de estrutura da relação, não é? Isso. Se a gente não cuidar da estrutura da relação, a gente pode predispor essa relação a realmente não sustentar mais, não se sustentar mais. Então, assim, tem horas que eu sei que tem um conflito, que precisa ser resolvido, mas não está na hora. Então, tem eu acho que precisa ter essa sabedoria, não é? Acho que a gente precisa ter esse feeling, essa sensibilidade. Tem que ter uma pessoa que botou aqui, mas Adri, às vezes os conflitos afloram independente da nossa vontade. Às vezes eles vêm, por isso que a gente está falando aqui dessa questão desse comportamento defensivo nosso, tá? Porque às vezes a gente acaba não tendo tanto controle do que vai vir, do que me chateia, né? Então, assim, por isso que é importante a gente parar para olhar, para que eu vou iniciar um conflito? Por que eu estou iniciando esse conflito? Qual o real motivo? Né? Que eu estou iniciando esse conflito, entende? Às vezes são coisas muito mais. Eu vou reclamar que meu marido não lavou a louça. Tá, disso. Eu vou começar um conflito que ele não lavou a louça? Será que é isso mesmo? Será que não tem outras coisas aí bem mais que perpassa aí outras questões da história do relacionamento que acaba projetando em cima de uma louça que não foi lavada? Né? Então, assim... Sim. A gente precisa entender e ter essa clareza, tentar ter, né? Porque é difícil, a gente sabe que não é fácil. Tentar ter essa clareza de o que é que nos move a iniciar um conflito e até mesmo entrar no conflito, né? E assim, é verdade que os conflitos, muitas vezes, eles aparecem, assim, a nossa revelia, né? Sem que a gente cause. Existe, realmente. Agora, quando eu falo que a gente precisa ter essa sabedoria, é porque vai depender de mim, do outro, né? De mim, ou do outro que está ali naquele conflito, se isso vai ser intensificado ou se isso vai ser amenizado. Então, hoje eu penso que a gente tem muitos desafios que não podem ser amenizados.
Então, eu já tenho uma realidade externa, né? Se a circunstância real do mundo é de tal maneira que eu não posso intervir nisso, e eu já sei que eu estou privada de vários derivativos, de várias saídas emocionais que me sustentavam, e que o meu parceiro, a minha parceira, também está privada dessas válvulas de escape, então eu vou ter que manejar os recursos que eu tenho, eu vou ter que manejar o que é que eu vou fazer com aquilo que eu posso, né? Então, às vezes, não é a hora, né? A hora talvez seja de deixar a louça e de lavar a louça, e depois se for, não sei, né? Não, assim, eu não gosto muito como é que a gente diz? Assim, o quê? Receita de bolo, né? Digamos assim, né? Não, porque cada caso é um caso. Mas eu acho que o que a gente vai fazer é por isso que a gente precisa estar muito atento à E assim, teve uma pessoa que disse, então a gente pode engolir, ou então a gente engole o sapo. Eu acho que a gente não precisa engolir o sapo. Pode ser que a gente se cale um pouco naquele momento em que veio um sentimento de raiva, e se calar um pouco para depois a gente conseguir discutir e conversar, que é até uma coisa que meu marido fala muito. Assim, a gente pode conversar com amor, né? Com amor, com afeto, entendeu? E trazer um pouco disso, né? Trazer o sentimento, o que é que eu sinto por essa pessoa e de que forma eu posso estar trazendo as minhas questões, o que não me faz bem, o que me faz bem dentro da relação, com mais tranquilidade e mais amor e atenção pelo outro, né? Você sabe o que eu estava pensando? Essa coisa do engolir sapo, ela é muito, muito simbólica, né? Vai ser mais difícil quando eu já venho engolindo muitos sapos. Que é o que você falou, no sentido de dizer assim, tá brigando pela louça mesmo? Na maioria das vezes não é pela louça. É processos que já vão sendo levados há muito tempo, que é o que a gente falou, que daí quando para tudo e tem que ter a intensificação da convivência, os sapinhos começam a... Não é? Isso, a barriga fica cheia, né, do sapo. Não dá conta, realmente, exatamente. Mas olha, eu sempre gosto mesmo de enfatizar o quanto que os momentos de crise podem ser momentos de muita construção na vida de cada um de nós. Não é uma postura romântica, não, né? Eu também tô com medo, já disse para vocês que eu vou ficando cada vez mais eficiente ou exigente, né? É o meu jeito de funcionar. Trabalho com pessoas, então a gente escuta os medos o tempo todo, nem dá para desligar dos nossos, porque a gente está, né, o tempo todo nessa relação com outras pessoas. Mas eu acho que a gente quando tem bons parceiros, né, quando a gente consegue trazer de volta aquilo que nos une, é um bom exercício, né? O que nos une? O que nos une? Qual o meu objetivo ali dentro daquela relação, né? O que é que eu quero dessa relação, né? O que eu sinto por essa pessoa. Acho que a gente precisa trazer tudo isso para que a gente consiga resolver todos esses conflitos, dialogar melhor, né? E ter mais tranquilidade nesses momentos, né? Sim, exatamente. A Jarlen tá até colocando, saber recuar quando perceber que se equivocou. Também é outra questão. E se não notar, aí é importantíssimo, se cala um pouco, recua, entende o que é que pode ter gerado aquilo, né? E reconhecer a falha, né? Exatamente. Diz, Adriana, te cortei. Não, é que a Raquel está falando assim, dicas para dialogar com quem não acha importante, né? Eu acho que aí a gente vai ter que fazer um trabalho de convencimento, né? Nem todas as pessoas acham que dialogar é importante. Muitas pessoas que acham que dialogar não é importante não tiveram espaço de diálogo nas famílias de origem. Às vezes não tem profissões onde o diálogo precisa estar presente, né? Então é um trabalho de formiguinha. De convencimento. Eu acho que principalmente quando a gente quer que o outro ache que dialogar é importante, quando a gente vai dialogar com o outro, a gente tem que dialogar de uma maneira que seja legal, né?
Porque se o diálogo se torna uma briga, em todas as vezes que se quer dialogar, vira uma discussão de relação, o outro não vai se sentir estimulado de jeito nenhum, né? Então, uma das coisas que eu acho que é muito legal é valorizar as vezes em que a pessoa fala, mesmo que eu não concorde, né? Mas, assim, eu parto do pressuposto de que o maior amor que eu posso ter por alguém é amar essa pessoa como esse outro, como legítimo outro, né? Diferente de mim, eu não vou precisar concordar com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo, para aceitar a fala dele, né? Então, acho que o primeiro... Acho que cortou, não ouvi o final. Esse é o primeiro movimento, né? Com certeza, primeiro movimento. E assim, né, esse é um exercício, né, não é, como todo mundo está falando aí, não é fácil, é muito difícil, mas é um exercício que a gente precisa tentar fazer, principalmente nesse momento, né. Tem umas colocações aqui, mas a gente vai conversando sobre o que está aqui. Se você achar que tem algo legal pra gente que está dentro do que a gente está falando, pode falar. Eu já falei vários. Tem um comentário aqui que fala que, infelizmente, é mais fácil apontar para o outro do que trabalhar as suas próprias questões. É isso mesmo. Essa é uma dinâmica que a gente falou no começo da live, né? Que a gente fala de projeção, de depositação no outro, né? Então, o outro é que está errado e eu estou certo, né? Como a gente entende o casal como um sistema, não dá para separar um do outro, né? Então, o meu comportamento afeta o meu marido, o comportamento do meu marido é afetado pelo meu e retroalimenta o meu, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ter sempre como conceito fundamental, né? Entender que, tipo, se a gente está numa relação, eu estou implicado nela, né? A minha reação, ela pode ter sido gerada pelo comportamento do outro, mas eu sou responsável por essa reação, né? Não tem por que eu não me responsabilizar por ela, né? Sim. A Ana Cristina está falando aqui que o confinamento também pode fortalecer a relação. Pode, super pode. Super pode fortalecer a relação, principalmente relações assim, onde já existem recursos positivos, já existe intimidade, já existe parceria, né? E isso vai ser fortalecido. Então, o que a gente vai fazer juntos? Esse tempo que a gente vai passar, a gente vai gastar como? Né? Então, é aquela coisa que a gente estava falando, né? Que eu já falei aqui, acho que umas 2 vezes, né? Esse período de crise é também uma grande oportunidade de crescimento, se a gente sabe aproveitar. A Jamile colocou aqui, isso mesmo, Adriana, muitas vezes confundimos diálogo com monólogo. Os homens, em geral, temem as DRs porque não costumam se sentir ouvidos. E assim, a gente precisa ter, a gente está falando desde o início da live, né, a questão do autoconhecimento, entender por que a gente está iniciando aquele conflito, para que a gente não fique o tempo todo trazendo todas as coisas ruins que aconteceram dentro do relacionamento, porque não foram resolvidas lá atrás, e resgatando coisas que não é mais nenhum motivo de que se foi o gerador do conflito, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque acaba que se torna muito desgastante mesmo, né? Essas grandes DRs de dias, de conversas, né? E tensas, complicadas, né? Se você olhar, a maioria das DRs, elas têm, os temas são muito parecidos. Né? Se repete. Sim, se repetem. Se repetem, porque exatamente são questões onde não estava existindo um diálogo, né? Está existindo um monólogo onde eu estou criticando uma situação do outro que eu não aceito e que eu quero que ele mude. Né? Cheio de acusações, ataques, né? Isso não é conversa, isso não estimula o outro a conversar. Né? Então, tem algumas coisas que a gente vai aos poucos, né, tendo que olhar, e esse período de confinamento, eu acho que ele é precioso também para o nosso autoconhecimento. Olha, quando eu me vi aqui, meu apelido aqui em casa é Dona Baratinha, que eu saio fazendo com um monte de coisinha, sabe? E aquilo estava tão exacerbado em mim, e quando eu conversei com meu marido, que ele me deu um feedback, eu falei, cara, ele tem razão, tá muito, né? Tá muito. E aí, assim, eu fui entender que aquele era um movimento meu, né?
que fazia com que eu hiperfuncionasse. Para quê? Talvez até para me proteger do meu medo, das minhas preocupações, né? Enquanto eu estava fazendo as coisas, trabalhando, fazendo as coisas de casa, eu estava protegidinha dos meus medos, né? Então eu tive que parar, entender aquilo que ele estava. Mas se eu não tenho essa condição de conhecimento mínima, né? Que pra gente que é psicoterapeuta isso é obrigatório. Quando o outro vier falar, só de me dizer, você tá igual a Dona Baratinha, que é um apelido carinhoso, eu vou me incomodar. Assim, né? Eu faço tudo nessa casa e ninguém me reconhece, né? Tem uma pessoa que colocou que é essencial para a educação dos filhos, né, que os casais estejam, até ler que é preciso ser visto que o casal é essencial para a harmonia com os filhos também, e impacta na vida dele, com certeza, né, os filhos, ainda mais no momento de isolamento, de confinamento, em que, bom, as brigas, os conflitos, a forma, às vezes não tem conflito, mas existe a tensão ali entre os dois, lógico que os filhos vão sentir, estão vendo, eles também vão ficar tensos, eles também ficam estressados, é inevitável, né? Sim. E a gente precisa, sim, ter cuidado, né? Tem uma pergunta aqui, aceitar o outro, como fazer o outro entender que erra também, e fazer pedir desculpa, baixar a guarda. Quer responder aí, Adriana? Pode responder, vai lá, Vivi. Não, eu acho que a gente não é responsável por isso, né? Tipo, é muito difícil a gente ser responsável para que o outro entenda, né? Eu acho que é o primeiro ponto. A gente não pode se colocar responsável, porque senão a gente fica um disco rodando o tempo inteiro, o mesmo disco, né? Então, assim, a gente precisa tentar dialogar, né? Tentar trazer novas estratégias. Se eu estou falando de um modo, não está dando certo, tentar de outro, né? E também a responsabilidade do outro para fazer essa melhora, né? Buscar se implicar também nesse conflito e nessa relação, né? Eu acho que essa coisa da mudança, em relação assim, a mudança do outro é do outro. Né? O que eu posso mostrar para a pessoa que está do meu lado é o impacto em mim. Né? O que é que isso faz comigo? Como é que eu me sinto? Né? E perguntar ou pedir o que é que a pessoa pode fazer sobre isso. Né? Porque, assim, essa coisa assim de que eu quero que o outro mude é um processo que não está na minha mão. Não está na minha mão. E assim, o que é que eu posso fazer além de mostrar para o outro o impacto em mim? Eu posso entender que eu estou fazendo parte daquele conhecimento, daquele comportamento que eu desejo que mude. De que forma que eu estou fazendo parte desse comportamento? Porque eu estou sempre implicada. Numa relação. Com certeza. O Mário até colocou, estimule a presença dos homens nesse tipo de espaço. Parabéns pela escolha do tema. Obrigado, Mário. Que bom, que legal. É isso mesmo, gostaríamos muito. Tem alguns homens aqui, também eu vi um ou dois, mas são poucos, infelizmente, né? Tanto que a Juliana falou, porque isso sempre tem que partir mais da mulher. O quê? De iniciar uma DR ou de tentar convencer que o homem está errado, né? Entendi. Ela acha que depende mais da mulher? Não, porque ela está perguntando por que isso sempre tem que partir mais da mulher. Olha, eu não sei responder assim objetivamente a essa pergunta, não. Eu acho que a gente termina tendo mais contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Acho que a gente termina puxando mais pra gente a responsabilidade sobre esse bem-estar da relação. Mas eu entendo que é uma responsabilidade compartilhada, né? E acho que quando a gente está abrindo esse tipo de espaço, que é uma porta de entrada para os meninos, né, fazerem parte e conversarem. Acho que a gente também tem visto homens se reunindo em grupos para conversar, né, para fazer um movimento de autoconhecimento. Existe uma questão
da masculinidade ser incompatível com os sentimentos e com a expressão desses sentimentos, porque homem que expressa sentimento foi visto durante muito tempo como homem mais frágil. Então, assim, tem esse aspecto cultural também, né? Então, é uma resposta muito complexa, eu consigo perceber essa... E assim, até a Letícia colocou machismo estrutural, não? E eu estava conversando com a Adriana hoje e até falando que teve um aumento, né, não sei se vocês chegaram a ver, no jornal, que teve um aumento do número de pedidos de medida protetivas de urgência, né? Tiveram em 7 dias 65 pedidos. Então, assim, tem sim, com certeza, tem a questão do machismo estrutural, né? E também eu acredito que tem essa questão até o Mário colocou que as mulheres estão à frente no tempo, né? Então, assim... eu elogio, né, para as meninas. Não é? Mas eu acho assim, eu acho que é isso que a Adriana falou também, de que nós, às vezes... conseguimos acessar mais os nossos sentimentos, né? E eu acho que faz com que a gente queira dividir, tem mais facilidade de se comunicar, mas eu também acredito que tem vários homens que estão tendo um outro comportamento, né? Se envolvendo, né? Estando mais próximos, mais sensíveis, e assim vai, né? Com certeza. E o fato da gente perceber que a gente termina... encabeçando mais os processos de mudança e de contato com a afetividade, não significa que precisa ser assim, né? Gente, é tudo uma construção. Outro dia a gente estava conversando, eu e a Jarlene, e a gente estava pensando nesse termo construção conjugal, porque é um processo de construção, não termina. Quando a gente está terminando uma fase, vai vir outra, e a gente vai ter que mobilizar outras expertises, outros conhecimentos, outros recursos para lidar bem. O ser humano, ele não para de crescer, ele não para de mudar nunca, ele precisa estar crescendo sempre, porque ele está em constante mudança, né? Então, assim, aquilo que não cresce, aquilo que não evolui, está fadado a morrer, né? Você perde a oxigenação e aquilo dali não tem mais vida, né? Então, eu acho que assim, essa condição da gente pensar em investimento, né? Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu invisto mais do que o meu marido ou a minha mulher. Ok, vamos continuar investindo e acreditando que aquela relação ali vale a pena, né? E que um dia o tempo do outro vai chegar e que isso também vai ser partilhado e você vai investir até quando for possível para você. Isso. A relação é feita de duas pessoas, né? Então, às vezes o outro não faz o que eu estou precisando no momento, ou ele não alimenta a falta que eu preciso, que eu tenho da minha história, né? Mas eu preciso entender o que ele faz, tá? Ou ela faz, né? Então, assim, a gente precisa estar atento tanto para entender os nossos comportamentos, nossos sentimentos, como para entender o que é que o outro está fazendo para estar ali dentro daquela relação. Pode ser que ele não se implique numa situação que você gostaria que ele se implicasse, mas em outras ele se implica bastante, entendeu? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E não só ficar fechado no que nas faltas que vem da minha história de vida, da minha relação familiar, e acho que é por aí. A Verônica, olha, Virgínia, que legal. A Verônica escreveu assim, ó: como a vida é autorreferente, que importante o equilíbrio emocional para aceitar a ansiedade e a angústia do outro que aparece na relação, não é? Exatamente. Porque é na relação conjugal que vai aparecer o melhor e o pior de cada um de nós. E às vezes a gente dá uma coisa e o que a gente quer que o outro dê é igual ao que a gente deu. Só que para isso eu precisaria ter casado comigo mesma. Ia ser um saco. Né? Com certeza, né? Então, assim, a questão do investimento, as moedas são diferentes. Lembra aquele livro do Juan Garriga, né? Onde estão as moedas? Ele fala exatamente sobre isso, né? Sim. De eu conseguir aceitar as moedas que o outro me dá, né? Obviamente vai ter esse equilíbrio nessa relação, né? Porque uma relação de casal onde só um dá e o outro só recebe é uma relação que está em desequilíbrio, né? Então vai passar por mais dificuldade, né?
Mas, assim, aquilo que eu dou não necessariamente é o que o outro me dá. Quando coincide, ótimo, mas isso que a Virginia falou, para mim, é fundamental. Eu conseguir reconhecer as moedas que eu recebo e colocar num livro de conta corrente, né, que seja compatível também com aquele meu equilíbrio, né? Com certeza, Isso com certeza. é muito legal. Como é importante aceitar a ansiedade e a angústia do outro e as moedas que o outro vai colocar nessa relação que são diferentes da minha. Isso dá muito problema, né, Virginia? Com certeza. Bom, eu adoro cozinhar. Vamos lá, usar um exemplo aqui, nem gosto. Mas adoro cozinhar, vou fazer a comida. Geralmente, quando se faz comida, você não faz. Você faz para que as outras pessoas gostem, né? Então, eu vejo muitas mulheres também tendo esse comportamento, né? Tem homens também, né? E de fazer algo pro outro, né? E se o outro não elogia, e aí? Olha, eu tô falando de uma coisa super simples, né? Do cotidiano, né? É lógico que a pessoa vai ficar frustrada, né? Então, assim, bom, quem tá precisando e quem quer o elogio é você, peça. E aí, o que é que tu achou? Né? Isso. Entende? Então, assim, a gente precisa se olhar. Tu vai receber uma outra moeda, tu vai dar uma refeição muito, muito bem cozinhada, né? Cozinhada é esse nome? Sim. Muito bem feita, muito bem preparada. E tu vai receber a ida para a oficina quando teu carro quebrar. Sim. Não é? Isso. Você está recebendo. Só que você está recebendo uma coisa diferente daquela que você deu. E os casais fazem muita confusão. Com isso. Muita mesmo. Muita mesmo. Gente, podem mandar perguntas, que eu acho que a gente está chegando nos minutinhos finais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ou, Adriana, se você quiser trazer alguma coisa que você acha que é importante, que a gente não falou, que a gente vai conversando aqui, né? Assim, eu acho que tem uma coisa que a Jarlen está aqui falando, que a gente falou, né? Que em situações de crise a gente age com recursos defensivos mais primitivos, né? Então isso complica um pouco a coisa. Mas ontem, quando eu estava pensando nessa live, eu recebi um vídeo, algumas pessoas devem ter recebido também, de um barco à vela. E a reflexão que esse vídeo trazia era que, assim, o segredo do velejar não está no vento, está no velejador. O velejador, ele não vai conseguir mudar um vento e torná-lo mais forte, mais fraco, ou uma onda, ou uma tempestade. Ele vai conseguir mobilizar os recursos dele e da embarcação que ele está, mudar as velas, colocar uma âncora, mudar o timão lá, né? Para poder se adaptar a essa situação, né? E cada movimento que vai chegando, cada vento novo que vai chegando, a gente vai se adaptando. E eu pensei muito nos casais nesse barco, né? É um barco à vela que a gente está lá exposto às diversas mudanças de climáticas, né? Então, o que vai fazer nosso barquinho sobreviver, sair fortalecido ou capotar, né? Capotar não, naufragar. Naufragar, né? É o que a gente vai fazer juntos, né? É os recursos que a gente vai utilizar juntos, né? Assim, meu desejo é que esses barquinhos conjugais, eles cresçam muito com esses ventos difíceis que a gente está passando. O Emanuel até colocou aqui, casamento é um investimento de ambas as partes, onde espera-se retorno, porém a comparação com o que foi investido não é comparável. O 100% de um não corresponde exatamente a 100% do outro. É isso mesmo, Emanuel. Exato. Muito bom. E eu acho que vale aquele exercício, né, Adriana, que a gente estava conversando, que você deu a ideia da gente trazer. O que é que tu acha? Eu acho que é bom a gente trazer aqui para eles, né? Para as pessoas que estão assistindo. Posso? Bom, a gente tem um exercício, né? A Adriana trouxe um exercício muito legal para a gente fazer no nosso dia a dia. Bom, já acabar a live, já param para, antes de dormir, refletir. Se o companheiro não está assistindo, ou a companheira não está assistindo, traz para eles, antes de dormir, para vocês buscar um novo padrão, até mesmo de funcionamento, né, individual, pessoal, né, não só do relacionamento. Como é que eu funciono durante uma crise, né, um conflito, vamos lá, durante um conflito, e também olhar de que forma o outro reage, né, diante desse conflito.
tá bom? Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer de mergulho de si mesmo e um exercício de empatia com relação ao outro,